E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, que estejam aproveitando bastante o tempo de vocês com os estudos, que vocês estejam indo bem, tá certo? Hoje, nós, no nosso novo encontro do curso intensivo de Bioquímica e Biologia Molecular, falaremos sobre as enzimas, a estrutura e função dessas biomoléculas. Então, vamos para o vídeo. Então, pessoal, na aula de hoje nós estudaremos a estrutura e a função das enzimas. E, como nós sabemos, a vida na natureza só existe se as células forem capazes de exercer a autorreplicação e também de catalisarem reações químicas de modo específico e com uma celeridade que seja suficiente para garantir as demandas metabólicas. E não por coincidência, as enzimas participam de ambos esses processos. Elas são definidas na natureza como catalisadores biológicos que aceleram a velocidade das reações. Hoje nós sabemos que majoritariamente as enzimas são representadas pelas proteínas. Antigamente, a máxima que dizia que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, sempre foi amplamente aceita. No entanto, estudos recentes demonstraram que algumas moléculas de RNA também apresentam atividade catalítica. São as ribozimas. Dessa forma, nós podemos ter em mente que não apenas as proteínas desempenham essa atividade catalítica, mas principalmente as proteínas são responsáveis por exercê-las nos sistemas biológicos. As enzimas têm uma importância muito fundamental, tanto para a pesquisa quanto para a clínica. Nós podemos citar aqui o exemplo que vimos no nosso último encontro, na aula de carboidratos, onde eu citei para vocês que a lactase, um disacarídeo, ela deve ser hidrolisada no intestino para ser absorvida. Existem pessoas que, por possuírem a deficiência na enzima lactase, sofrem bastante com os desconfortos resultantes dessa deficiência. Portanto, a pesquisa proporcionou aí a síntese de enzimas que hoje em dia são comercializadas, que podem ser utilizadas por indivíduos com essa deficiência, a fim de que eles possam se alimentar de produtos que contêm lactase na sua composição, aliás, que tem lactose na sua composição, sem sofrer com as consequências resultantes da presença desse disacarídeo no intestino. Então, esse é um exemplo, né, que demonstra a importância tanto, né, do estudo das enzimas, tanto para a pesquisa quanto para a clínica, assim como, por exemplo, vários exames de diagnóstico são utilizados, né, para a detecção de enzimas a fim de entender e diagnosticar lesões em órgãos específicos e assim por diante. Então, dando ênfase aqui à estrutura das enzimas, nós podemos dizer que a característica mais importante que as enzimas possuem é uma entrância ou uma fenda na sua estrutura que é correspondente ao substrato para o qual ela é responsável de interagir, vamos dizer assim, né? O substrato complementar a sua fenda. Essa complementariedade, ela tanto é estrutural quanto química. Nós dizemos que é uma complementariedade estereoespecífica, fazendo com que a gente relembre da aula de carboidratos, onde eu disse para vocês que os isômeros D, os isômeros D dos carboidratos são preferenciados pelas enzimas, pois existe uma complementariedade entre a estrutura do substrato e o sítio ativo da enzima, o sítio onde ela vai interagir com esse substrato, dando origem ao produto. Então, eu já adiantei para vocês que
essa fenda que a enzima possui, essa entrância na sua estrutura, é definida na literatura como sítio ativo, sítio de ligação ou ainda sítio catalítico, uma vez que ele vai ser propriamente, o responsável propriamente dito pela catálise enzimática, pela ação da enzima em si. Então, nesse sítio ativo, existem vários aminoácidos com grupos químicos em suas cadeias laterais que são responsáveis pela interação com o substrato, bem como pela transformação desse substrato em produto. Mas vale a pena lembrar e fazer referência que algumas enzimas precisam não apenas dos seus grupos químicos que já estão naturalmente presentes no sítio ativo, elas precisam de outros componentes, que são os cofatores. Esses componentes podem ser íons inorgânicos, como nós podemos ver aqui nessa tabela. Esses íons inorgânicos podem fazer parte da estrutura da molécula, da proteína, da enzima, podem fazer parte da estrutura em si. Ou podem estar disponíveis no meio, fazendo parte apenas da reação durante o processo de catálise. Além desses cofatores inorgânicos, as enzimas se utilizam ainda de cofatores orgânicos. Esses cofatores, quando representados por substâncias orgânicas, recebem o nome de coenzimas. E as coenzimas podem, assim como os cofatores inorgânicos, estarem ligados firmemente à proteína ou apenas participarem do processo de interação durante o processo de catálise enzimática. Então, nós podemos dizer que os cofatores, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, quando ligados firmemente à estrutura da proteína ou mesmo covalentemente ligados às enzimas, eles recebem o nome de grupos prostéticos. Essa estrutura formada pela porção proteica mais a coenzima ou o cofator inorgânico unidos covalentemente ou unidos fortemente, nós damos ao nome dessa estrutura completa, por assim dizer, o nome de holoenzima. Já quando eu quero fazer referência exclusivamente à porção proteica, excluindo esse cofator, essa coenzima, eu posso me referir na forma de apoproteína ou apoenzima. Algumas das características mais pronunciadas das enzimas, nós podemos dizer que elas apresentam uma elevada eficiência catalítica, uma vez que elas aceleram significativamente a velocidade das reações. Então, a gente pode ver aqui que alguns exemplos mostram a ordem de grandeza que é aumentada, né? A velocidade é aumentada das reações químicas em razão da atividade da enzima. Então, elas apresentam realmente uma característica de proporcionar aí uma eficiência muito grande na execução das reações químicas, que de outro modo seriam praticamente impossíveis de acontecer. Outra característica importante que as enzimas apresentam é a especificidade pelos seus substratos e pelas reações que catalisam. Então, a gente sabe que, como eu citei para vocês anteriormente, a enzima apresenta esse sítio catalítico que é complementar ao substrato, assim como as enzimas, elas são responsáveis por realizar um tipo de catálise específica. Portanto, nós podemos entender que para cada reação biológica que acontece no nosso organismo,
existe uma enzima específica para executá-la. Mas vale ressaltar que existem algumas enzimas que atuam em mais de uma catálise biológica, assim como existem enzimas que atuam sobre mais de um substrato metabólico. Mas essas são algumas situações em particular. No geral, as enzimas catalisam reações específicas e atuam sobre um substrato ou poucos substratos metabólicos. Eu trouxe essa figura aqui para mostrar para vocês que antigamente nós acreditávamos que existia essa complementariedade entre o sítio ativo e o substrato, era uma complementariedade do tipo chave e fechadura, onde o sítio catalítico estava exatamente na sua forma, na forma que obtivesse ali a interação direta com o substrato, sem que houvesse uma adaptação nessa interação. Hoje em dia sabe-se que esse modelo de chave e fechadura está ultrapassado. O que nós observamos é que, ao interagir com o substrato, a enzima exerce tanto uma alteração conformacional em si, quanto no substrato. É o que nós vamos ver mais adiante. Ela transforma esse substrato, ela converte ele na sua estrutura, que é dada ao nome de estado de transição, que a gente vai ver melhor adiante. Mas o que eu quero que fique para vocês aqui é que existe uma complementariedade, de fato, entre a enzima e o substrato, mas que, ao interagir um com o outro, existe ali, naquele momento molecular, uma alteração na conformação estrutural de ambas as moléculas. Outra característica importante das enzimas é que elas são passíveis de regulação por vários mecanismos, por diversos mecanismos. Então eu trouxe um mecanismo de regulação que vocês podem ver aqui, que é o mecanismo de regulação alostérica, onde eu posso ter um inibidor alostérico que atua sobre um sítio diferente do sítio catalítico da enzima, diferente do sítio ativo. Esse inibidor, que pode ser qualquer componente que esteja presente dentro do ambiente celular, ao interagir com a enzima, vai alterar ali a sua estrutura, de modo que ela vai perder essa afinidade pelo seu substrato, ela vai perder ali, vai reduzir a sua eficiência catalítica. Assim como eu posso ter também moléculas que podem, associando-se às enzimas, atuarem como efetores catalíticos. Então, um efetor alostérico é aquela molécula que, ao interagir com a enzima, em um sítio diferente do seu sítio catalítico, proporciona ali um aumento da afinidade da enzima com o substrato e, assim, acelerando a conversão desse substrato em produto. As enzimas são, a nomenclatura das enzimas segue dois princípios fundamentais. Existe uma nomenclatura que é mais usual, onde nós adicionamos o sufixo ase ao substrato ou a descrição da atividade que a enzima exerce. Por exemplo, a enzima que atua sobre a lactose, nós damos o nome de lactase, que vai ter como produto a galactose e a glicose. A maltase, por exemplo, atua sobre o substrato maltose. A celulase, sobre a celulose. A lipase, sobre os lipídios. E assim por diante. Mas, no que se refere à nomenclatura formal das enzimas, de modo que elas serão identificadas inequivocamente, sem qualquer equívoco, elas serão identificadas
sem qualquer equívoco. Então, existe uma classificação internacional de enzimas, onde elas recebem o seu nome baseado na classe a qual elas pertencem e ao tipo de reação catalisada. Os elementos da catálise enzimática, como nós podemos observar aqui nessa figura, são a enzima, o substrato, que interagindo entre si vão dar origem ao complexo enzima-substrato, que quando a reação é catalisada, dissociam-se em enzima-produto. A maioria das vezes, se não em todas as vezes, as enzimas elas são responsáveis por catalisar tanto a reação da transformação, conversão do substrato em produto, como também podem realizar a reação inversa. Na maioria das vezes, existem algumas exceções, como a gente vai observar em aulas posteriores, mas na maioria das vezes as enzimas têm essa capacidade. Então, os elementos da catálise são enzimas, substratos, os cofatores enzimáticos inorgânicos ou orgânicos, os inibidores ou efetores alostéricos, como a gente já viu anteriormente. Algumas condições afetam a atividade das enzimas. Aqui nós podemos citar duas condições que afetam consideravelmente a atividade enzimática, que é o pH do meio, onde as enzimas se encontram, assim como a temperatura do meio também. O que é que acontece? Algumas enzimas apresentam o seu pH ótimo de atuação nessa faixa de 2, como é o caso da pepsina, que está ali presente no nosso estômago, que, como nós sabemos, tem um pH muito baixo. Não por coincidência, pois ele precisa desnaturar todas as moléculas que a gente consome para ajudar na hidrólise, para ajudar na degradação da alimentação. Então, a pepsina, que é responsável por clivar peptídeos, ela tem o seu momento ótimo de atuação num pH bastante reduzido, como a gente pode ver aqui. Já a glicose 6-fosfatase, que é uma enzima que atua na via de gliconeogênese, ela está confinada no retículo endoplasmático das células do fígado e, como a gente sabe, o citoplasma da célula ela apresenta um pH de 7,2 aproximadamente, mas o retículo endoplasmático já apresenta um pH ainda mais alcalino. Dessa forma, a glicose 6-fosfatase ela vai atuar na sua forma ótima, assim, com a sua maior atividade nessas circunstâncias. Então, as proteínas, quando em pH diverso daquele pH que atua normalmente, ela pode perder a sua atividade catalítica, uma vez que alterações bruscas de pH vão resultar em alterações conformacionais daquela enzima, assim como vão alterar os grupos químicos presentes na estrutura da enzima. Então, essa alteração, tanto conformacional quanto dos grupos químicos, influencia diretamente na atividade da enzima, na atividade catalítica dela. Assim como a temperatura. Algumas enzimas atuam em temperaturas mais amenas, outras em temperaturas mais elevadas. Por exemplo, tem a taquipolimerase, que é a enzima bastante utilizada nas reações de PCR. Ela é uma enzima que foi obtida de bactérias que vivem ali no ecossistema presente nos vulcões. Então, elas estão adaptadas a atuar em um pH específico e em temperaturas elevadas. Então, essa capacidade de atuar em temperaturas elevadas é o que dá fundamento da atividade do PCR, uma vez que em outras circunstâncias, aumentos consideráveis de temperatura também vão levar à desnaturação das proteínas.
E essa desnaturação, como eu disse para vocês no início do nosso encontro, essa desnaturação faz com que a proteína perca a sua estrutura tridimensional e, consequentemente, a sua atividade catalítica. Mas como é que as enzimas agem? As enzimas elas atuam reduzindo a energia de ativação. E o que é a energia de ativação? A energia de ativação é aquela energia do estado de transição, que corresponde ao estado que o substrato deve alcançar energeticamente para ser convertido em um produto. Então, essa energia de ativação é reduzida significativamente na presença de enzimas. Vejamos. A enzima, ao se complexar com o substrato, como eu disse para vocês, existe um ajuste induzido, onde o sítio catalítico favorece ali uma alteração conformacional na estrutura do substrato para uma forma onde ele alcança esse estado de transição, que é um estado de energia, onde ele pode ser convertido facilmente em produto. Então, dessa forma, uma reação que eventualmente fosse catalisada sem a presença de enzimas, ou seja, na ausência de enzimas, o substrato teria que alcançar um ponto de energia suficiente para ser convertido em produto. Na presença de enzimas, esse momento molecular do estado de transição, ele é alcançado com maior facilidade, uma vez que a interação entre a enzima e o substrato reduz significativamente essa energia necessária. Então, isso é o que justifica o aumento, né, assim, a velocidade tão grande das reações catalisadas pelas enzimas. Dando entrada agora na cinética enzimática, nós vamos falar sobre o estudo das velocidades das reações. Esses estudos tiveram como pioneiros Leonard Michaelis e Maud Menten. Foram os primeiros a se interessarem pela atividade das enzimas e, desde então, nós nos baseamos no estudo desses dois pesquisadores para entender parâmetros experimentais das enzimas. É o mecanismo mais antigo no estudo das reações enzimáticas. O estudo da cinética enzimática, ela baseia-se principalmente no estudo da velocidade inicial das reações. Por que no estudo da velocidade inicial das reações? Porque no momento inicial, onde a enzima está presente no meio de reação e concentrações de substrato são adicionadas, a concentração de produto é muito irrisória ou inexistente, a ponto de ser insignificante para as determinações. Contudo, à medida que o tempo passa, as velocidades das reações vão sendo reduzidas, uma vez que a quantidade de substrato ali inserida no meio reacional vai sendo convertida em produto, e em razão disso, a velocidade máxima vai sendo reduzida. Portanto, nós podemos dizer que a velocidade inicial das reações vão ser influenciadas pelas concentrações do substrato. Por exemplo, nós observamos aqui nesse gráfico uma enzima, uma mesma concentração de enzima presente no meio de reação, o comportamento dela com concentrações diferentes de substrato. Então, à medida que eu aumento a concentração do substrato, a velocidade inicial da enzima vai aumentando na mesma proporção. Portanto, nós podemos dizer que a concentração do substrato influencia diretamente na velocidade inicial das reações. E a velocidade inicial das reações é o ponto-chave para entender os mecanismos, o mecanismo da cinética, o comportamento cinético das enzimas. Então, esse modelo foi desenvolvido por Michaelis e Menten
Então, eles avaliaram da seguinte forma. Aqui, os componentes da catálise enzimática, como eu disse para vocês, a enzima, o substrato, o complexo enzima-substrato e a enzima mais o produto. Esse é o substrato, E a enzima, esse é o complexo enzima-substrato, e essas constantes de velocidade são determinadas pela K1, pela constante de velocidade de formação do complexo enzima-substrato, K-1 é a velocidade da dissociação do complexo enzima-substrato em enzima-substrato, novamente, e o K2 é uma constante de velocidade de dissociação da enzima-substrato em enzima mais produto. Então, utilizando essas informações como parâmetro, eles desenvolveram uma série de estudos que resultou na equação de Michaelis e Menten, onde eles dizem que a velocidade inicial das reações é equivalente à velocidade máxima vezes a concentração do substrato, mais a constante de Michaelis, mais a concentração do substrato. E o que é essa constante de Michaelis? A constante de Michaelis é o que dita a afinidade da enzima pelo seu substrato, pois ela é a razão entre a soma da constante de dissociação da enzima substrato em enzima substrato e a dissociação da enzima do complexo enzima substrato em enzima mais produto dividida pela constante de velocidade da formação do complexo enzima substrato. Então, a equação de Michaelis então, é dita como a velocidade inicial, o Vmax é a velocidade máxima, o Km é a constante de Michaelis, como a gente viu no slide anterior, e o S é a concentração do substrato. Então, para entendermos melhor a constante de Michaelis, nós observaremos esse gráfico. A enzima 1, que está aqui tracejada em azul, e a enzima 2, que está aqui na coloração vermelha. Nós podemos observar que o gráfico está na concentração do substrato e velocidade da reação. Então, a velocidade da reação em razão da concentração do substrato. Então, nós podemos observar que a enzima 1 apresenta uma velocidade inicial bem maior e atinge a metade da velocidade máxima da reação em uma concentração de substrato bem menor do que o observado no comportamento da enzima 2. Então, a velocidade inicial da reação da enzima 2 é menor do que o da enzima 1 e a metade da velocidade máxima alcançada por essa enzima exige uma concentração de substrato maior do que observamos na enzima 2. Então, isso quer dizer que o menor Km para a enzima 1 reflete a alta afinidade da enzima pelo substrato, que, trocando em miúdos, quer dizer que a maior parte, mesmo em pequenas concentrações de substrato, o complexo enzima-substrato será formado. Então, praticamente a metade da concentração de enzimas ali presentes estarão complexadas ao substrato. Já no caso da enzima 2, o maior Km da enzima 2 reflete uma baixa afinidade da enzima pelo seu substrato. Ou seja, se ambas as enzimas catalisam a mesma reação, nós podemos observar que a isoenzima 1 apresenta uma afinidade muito maior pelo substrato do que a isoenzima 2. Ficará mais claro quando nós observarmos um exemplo mais na frente. Então, nós podemos dizer que a concentração relativa de enzima e substrato ditará a velocidade da reação. Portanto, se variarmos a concentração de enzima e mantermos a concentração de substrato constante, nós teremos uma variação na velocidade das reações, assim como o contrário, como eu mostrei no slide anterior. Então, o que é que nós podemos concluir com esse modelo de Michaelis e Menten? Nós podemos concluir a característica do Km, que o Km está relacionado à afinidade da enzima pelo substrato, que existe uma relação direta entre a velocidade e a concentração da enzima,
Uma vez que eu aumentando a concentração de enzima, eu vou aumentar a velocidade da reação, assim como se eu manter a concentração de enzima e aumentar a concentração de substrato, eu também posso ter uma alteração na velocidade da reação catalisada por elas. E também as ordens de reação. Vamos entender melhor o que isso quer dizer. Em altas concentrações de substrato, ou seja, quando o substrato for muito maior do que a constante de Michaelis, a velocidade da reação é de ordem zero, ou seja, é constante independentemente da concentração do substrato. Uma vez que a concentração do substrato está muito maior, ou seja, independente de eu aumentar a concentração do substrato aqui, quase que a totalidade de enzima presente na amostra, presente no meu meio de reação, vai estar complexada com o substrato. Então, independentemente da adição de mais substrato, eu não vou ter enzima disponível para se complexar, pois a sua totalidade já está, formando um complexo enzima-substrato. Já no contrário, quando eu tenho baixas concentrações de substrato, ou seja, quando a quantidade de substrato, a concentração do substrato no meio de reação é menor que o Km, a velocidade da reação é de primeira ordem. Isso é proporcional à concentração do substrato. Então, para entendermos melhor a questão da afinidade, da constante de Michaelis, que dita a afinidade da enzima pelo seu substrato, vamos utilizar como referência a hexoquinase. É uma enzima da via glicolítica que está presente, a isoenzima 1 está presente no músculo, enquanto que a isoenzima 4, também conhecida como glicoquinase, está presente no fígado, e ambas catalisam a mesma reação, que é a conversão de glicose em glicose 6-fosfato. Então, à medida que a glicose vai entrando dentro das células musculares, assim que a glicose chega ao citosol das células musculares, a hexoquinase rapidamente catalisa a reação de fosforilação com a finalidade de aprisionar esse substrato dentro do citoplasma para que ele siga nas rotas metabólicas, para a produção de energia. Já em pequenas concentrações, a hexoquinase do tipo 1 atinge a sua velocidade máxima, demonstrando que ela apresenta uma alta afinidade pelo substrato. Já no caso da hexoquinase 4, presente no fígado, ela só vai atingir a sua velocidade máxima quando as concentrações de glicose dentro do citosol já estão bem mais acentuadas do que aquelas presentes no músculo. Dessa forma, nós podemos dizer que a glicoquinase tem um Km maior, ou seja, uma afinidade muito menor pelo substrato quando em comparação com a hexoquinase 1. Então, aqui a gente pode ver que essas enzimas que apresentam esse comportamento michaeliano, nós observamos que elas apresentam um gráfico sempre na forma de uma hipérbole, essa curva hiperbólica. E o Km vai representar a metade de substrato necessária, aliás, o Km vai representar a quantidade de substrato necessária, ou seja, a concentração de substrato na qual a enzima consegue atingir metade da sua velocidade máxima. No entanto, nem todas as enzimas apresentam esse comportamento. Aquelas enzimas que que sofrem influência de efetores ou inibidores alostéricos apresentam uma curva do tipo sigmoide, uma curva semelhante ao que a gente pode lembrar da função da hemoglobina, por exemplo, que possui esse mesmo comportamento. Já as enzimas que seguem a cinética de Michaelis e Menten apresentam apenas esse comportamento hiperbólico. No entanto,
o que é que acontece? Como vocês podem ver nesse gráfico, só retornando aqui, observando essa curva hiperbólica, nós avaliamos aqui e conseguimos chegar à conclusão de que essa curva hiperbólica nunca vai atingir a velocidade máxima. Essa enzima nunca vai atingir a velocidade máxima baseando-se nesse comportamento, nesse estudo de Michaelis e Menten. Então, baseado nisso, para facilitar o entendimento, para auxiliar nas determinações, esses dois pesquisadores desenvolveram a equação do duplo recíproco, que quer dizer a inversão dos dois lados, onde eles inverteram os dois lados e transformaram aquela curva hiperbólica em uma reta, em uma equação de primeiro grau, tá bom? Então, assim, isso aqui facilita para a gente entender o comportamento das enzimas no estudo experimental e também no desenvolvimento de inibidores e de efetores, por exemplo, para atuarem diretamente, né, com finalidades específicas. Então, observando aqui o estudo da inibição enzimática, a gente tem essa inibição competitiva. A inibição competitiva, nós observamos que na inibição competitiva, o inibidor ocupa o sítio ativo da enzima. Se ele ocupa o sítio ativo da enzima, ele vai afetar a velocidade da reação, porque ele vai reduzir a proporção de enzima que vai se ligar ao substrato. Então, o inibidor ocupando o sítio ativo dessa enzima, ele vai impedir que essa enzima se complexe com o substrato e assim o produto seja formado. E vai modificar consideravelmente o Km dessa enzima. No entanto, à medida que eu aumento a concentração de substrato, essa inibição ela pode ser revertida, uma vez que eu vou ter muito mais substrato disponível para se complexar com a enzima em detrimento da complexação com o inibidor. Então, a inibição competitiva, a Vmax, vai ser inalterada, porque a velocidade máxima da reação vai ser inalterada. O Km é que vai ser modificado, mas apenas o Km é aparente, porque o aumento na concentração de substrato vai deslocar o inibidor do sítio ativo da enzima e ela vai recuperar sua atividade. Então, qual será o efeito disso no gráfico? Nós podemos observar aqui o comportamento da enzima em azul na ausência do inibidor e na presença do inibidor em vermelho. Na ausência do inibidor, o Km da enzima, que é a constante de Michaelis, ou seja, a concentração de substrato necessária para que a enzima adquira a metade da velocidade máxima da sua catálise, é bem menor do que na presença do inibidor. Mas a velocidade máxima não é alterada. Portanto, a velocidade máxima, que é onde a reta toca o eixo Y, vai permanecer igual tanto na presença como na ausência do inibidor, mas o Km, onde a reta toca o eixo X, vai ser alterado. Ou seja, na presença do inibidor, o Km vai ser bem maior do que na ausência do inibidor. Vejamos agora o que ocorre na inibição não competitiva. Na inibição não competitiva, a velocidade máxima é alterada, mas o Km permanece o mesmo. E esse comportamento não pode ser deslocado aumentando-se a concentração de substrato. Então vejamos como esse efeito ocorreria no gráfico. Então nós observamos aqui que sem o inibidor a velocidade máxima da reação é alcançada. Na presença do inibidor a velocidade máxima da reação é reduzida. Contudo, o Km não muda. Isso mostrado no gráfico do duplo recíproco, vai mostrar aqui no eixo Y, que marca a velocidade da reação. Na ausência do inibidor, a velocidade vai ser maior do que na presença, mas o Km vai permanecer igual em ambos os casos.
Na inibição incompetitiva, onde o inibidor liga-se somente ao complexo enzima-substrato pré-formado, então, quando a enzima interage com o substrato, é que o inibidor vai atuar. Então, nesses casos, tanto o Km quanto a velocidade máxima vão ser modificados e não pode ser deslocado pela presença, né, do substrato, um aumento na concentração do substrato, uma vez que o inibidor só ligará a enzima quando ela estiver complexada com o substrato. E na inibição mista, onde o inibidor se liga num sítio distinto do sítio ativo da enzima, assim como ocorre lá na formação, na inibição incompetitiva. Ele também se liga num sítio diferente do sítio ativo, mas ele se liga tanto na enzima, na sua forma não complexada ao substrato, quanto na sua forma complexada ao substrato. Dessa forma, tanto o Km, ambos vão ser alterados, tanto o Km quanto a velocidade máxima. E como isso ficaria no gráfico? Observando aqui o gráfico do duplo recíproco, observamos aqui no gráfico que na inibição competitiva, a velocidade máxima da reação não mudará, o que mudará vai ser a constante de Michaelis, ou seja, a afinidade da enzima pelo substrato. E esse comportamento pode ser deslocado pelo aumento da concentração do substrato. Já na inibição incompetitiva, assim como na inibição mista, ambas as velocidades máximas, como os kms, serão modificados. Então, o que a gente observou hoje é que as propriedades das enzimas são: elas apresentam um sítio catalítico, um sítio ativo, onde existem grupos químicos das cadeias laterais dos aminoácidos que são responsáveis pela interação com o substrato, assim como pela sua transformação. Apresentam uma eficiência catalítica, uma vez que reduzem significativamente a energia de ativação, ou seja, facilitando o estado de transição dos substratos, convertendo-os em produtos. Elas apresentam especificidade tanto quanto ao substrato, como com relação às catálises realizadas. E além dos grupos químicos presentes no sítio ativo, elas muitas vezes precisam de cofatores, que podem ser íons inorgânicos ou coenzimas, que quando complexados à molécula de proteína, quando complexados à enzima de modo covalente, nós damos o nome de grupos prostéticos. E elas podem facilmente ser reguladas, ou por confinamento em regiões específicas da célula, ou por efetores alostéricos, inibidores alostéricos, ou mesmo por modificações covalentes. Então, aqui só ilustrando para vocês o que a gente já debateu. E aqui a bibliografia que a gente utilizou. Então, eu digo para vocês, pessoal, se ficou alguma dúvida com relação a algum ponto abordado, por gentileza, entrem em contato, né, pelo WhatsApp, né, deem um feedback para a gente saber o que é que vocês estão achando das aulas, se o conhecimento está sendo de bom proveito para vocês, tá bom? Então eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.